24 de novembro de 2024, a voz de T.D. Jack parou repentinamente no meio de um sermão. Seus olhos reviraram, sua pele ficou cinza e 2,3 milhões de espectadores assistiram horrorizados enquanto ele desmaiava. Mas o verdadeiro choque veio quando os médicos descobriram a causa. Agora, enquanto um processo de 100 milhões de dólares ameaça seu império e rumores obscuros se espalham online, a história não contada da luta do bispo Jakes pela sobrevivência e por sua reputação está vindo à tona. T.D. Jakes nasceu em 9 de junho de 1957 em South Charleston, Virgínia Ocidental. Seus pais eram Ernest e nome do pai não fornecido. Odith Jake o criou em uma pequena família unida. T.D. era o caçula de 3 filhos. Seu pai trabalhava muito e construiu uma empresa de limpeza que empregava mais de 40 pessoas. Ele limpava grandes lugares como o Capitólio da Virgínia Ocidental e supermercados. Sua mãe era professora e ensinava habilidades domésticas como culinária e costura. Ela se certificou de que todos os seus filhos aprendessem essas coisas, que se tornaram muito úteis para T.D. mais tarde. Quando T.D. era pequeno, sua família morava em Vandalia, uma cidade segregada. A comunidade viveu tempos difíceis na década de 1960 devido às tensões raciais, mas a casa dos Jakes estava sempre repleta de aprendizado e atividades. Embora a vida parecesse normal, as coisas mudaram quando T.D. tinha apenas 10 anos. Seu pai adoeceu gravemente com doença renal e pelos próximos 6 anos, T.D. ajudou a cuidar dele. Foi um período difícil para a família, mas ensinou muito a T.D. sobre sofrimento e compaixão. Ele frequentemente ficava em seu quarto durante esse tempo, pregando para seus bichos de pelúcia, como se fossem uma grande multidão em uma igreja. Isso lhe rendeu o apelido. T.D. era conhecido como o menino da Bíblia, porque sempre carregava uma Bíblia e adorava falar sobre Deus. Ele era muito curioso sobre Deus desde criança. Certa vez, durante uma viagem com o pai, aprendeu que a Terra está sempre em movimento, mesmo quando parece parada. Essa descoberta o marcou e o fez refletir sobre como Deus age de maneiras que nem sempre percebemos. Mas o caminho de T.D. não foi perfeito. Na adolescência, ele passou por uma fase em que se afastou da fé. Certa noite, em uma festa, começou a cantar músicas gospel, e algo poderoso aconteceu. Ele sentiu o Espírito Santo com tanta intensidade que saiu correndo de casa. Aquele momento o trouxe de volta a Deus e o lembrou de seu propósito. Quando T.D. tinha 16 anos, seu pai faleceu após anos lutando contra uma doença renal. Foi devastador para ele. Começou a questionar a Deus e sentiu raiva e confusão ao mesmo tempo. Ele precisava cuidar da família. Sua mãe também adoeceu e T.D. abandonou o ensino médio apenas 2 meses antes da formatura para cuidar dela. Mesmo com a vida difícil, ele perseverou. Esse período difícil o tornou mais forte e mais compreensivo com a dor alheia. Foi durante essa fase difícil que ele sentiu o chamado para se tornar um pregador. Mesmo ainda sofrendo e com dúvidas, ele sabia que era isso que queria fazer. Aos 23 anos, T.D. deu um grande passo e fundou sua primeira igreja, um pequeno estabelecimento comercial em Montgomery, Virgínia Ocidental, com apenas 10 membros. Ele a chamou de Grande Templo Emanuel da Fé. Naquela época, a vida não era fácil. T.D. trabalhava em uma fábrica de produtos químicos durante o dia para sustentar sua família e a igreja. Sua esposa, Serita,
também ajudava muito trabalhando como DJ em uma rádio cristã. Eles não tinham muito dinheiro, mas davam um jeito. A igreja era pequena e simples. Tede até tocava piano para o coral. Ele costumava brincar que, no domingo de Páscoa, se contassem todos, incluindo gestantes e falecidos, talvez houvesse 40 pessoas, embora a igreja fosse pequena. O pequeno Tede tinha uma maneira especial de pregar que conectava as pessoas. Ele falava sobre problemas da vida real e dava esperança às pessoas. A igreja cresceu lentamente e, em 1983, Tede realizou sua primeira conferência. Apenas 80 pessoas compareceram, mas foi o início de algo muito maior. Com o tempo, suas mensagens poderosas sobre cura e esperança alcançariam milhares, especialmente mulheres que precisavam de encorajamento. Em 1996, o bispo T.D. Jake deu um grande passo. Mudou-se para Dallas, Texas, com apenas 50 famílias de sua pequena igreja na Virgínia Ocidental. Em 28 de julho, ele realizou o primeiro culto da Casa do Oleiro em um prédio alugado. Apenas 300 pessoas compareceram, mas foi o começo de algo grandioso. Em 6 meses, 5.000 pessoas frequentavam a igreja, que precisava de um espaço maior. Em dezembro, Jakes comprou uma propriedade de 28 acres por 3,2 milhões de dólares americanos. A propriedade pertencia a outro pregador, mas tornou-se a sede da The Potter's House. O primeiro culto lá teve uma incrível participação de mais de 8.000 pessoas, lotando todos os assentos e pessoas em pé nas áreas extras. A poderosa pregação de Jakes e sua mensagem de esperança tocaram a todos. Em 1999, a igreja estava crescendo tão rápido que construíram um novo santuário, enorme, com 191.000 pés quadrados, aproximadamente 17.740 metros quadrados, e um custo de 45 milhões de dólares americanos. Inaugurado em julho de 2000, com capacidade para 8.000 pessoas, a igreja quitou a dívida em apenas 4 anos. A Potter's House não era apenas uma igreja. Tornou-se um movimento que mudou vidas em todo o mundo. O crescimento da Potter's House foi surpreendente. No final de 1997, a igreja já contava com 10.000 membros. 2 anos depois, esse número subiu para 20.000. Em 2000, devido ao grande número de fiéis que desejavam participar, começaram a realizar 3 cultos aos domingos, chegando a mais de 23.000 pessoas por semana. A igreja atraía pessoas de todas as raças e origens, refletindo a diversidade de Dallas. Em 2005, o número de membros ultrapassou 30.000, tornando-a uma das maiores igrejas dos Estados Unidos. A Potter's House não parou por aí e abriu filiais em outros lugares, incluindo em Fort Worth e Denver. Na véspera de Ano Novo de 2010, a igreja transmitiu seu culto para diferentes locais, alcançando mais de 40.000 pessoas em uma única noite. Em 2020, com unidades por todos os Estados Unidos, a igreja tinha uma frequência média semanal de 32.000 pessoas e se tornou uma das igrejas mais influentes do país. T.D. Jakes não apenas expandiu a igreja, como também se tornou um autor de sucesso e cineasta. Seu primeiro grande livro, Woman, Thou Art Loosed, foi lançado em 1993. Vendeu mais de 3 milhões de cópias e permaneceu nas listas de mais vendidos por 75 semanas. Esse livro o tornou um sucesso. Jake ficou famoso como escritor e publicou mais de 40 livros.
vendendo mais de 20 milhões de cópias. Alguns de seus livros chegaram ao primeiro lugar nas principais listas de best-sellers. Em 2004, ele adaptou Woman Thou Art Loosed para o cinema, arrecadando 6,8 milhões de dólares americanos nas bilheterias. Sua produtora, TDJ Enterprises, produziu outros filmes como Jumping the Broom e Heaven is for Real, que arrecadaram mais de 100 milhões de dólares americanos em todo o mundo. Jake também teve um programa de televisão chamado O Toque do Oleiro, que alcançou milhões de pessoas ao redor do mundo em 2016, levou-o a lançar seu próprio talk show e, posteriormente, a firmar uma parceria com a Amazon para criar um canal de streaming para seus sermões e outros conteúdos. Jake também construiu organizações poderosas, como o Ministério TD Jake, fundado em 1995 e que se tornou famoso por eventos como Mulher, Tu Estás Livre, que se transformou em uma conferência gigantesca em 2004, com mais de 52 mil pessoas presentes em Atlanta. Outro evento foi o Mega Gay. O festival atraiu mais de 100 mil pessoas e impulsionou as economias locais. Seu braço empresarial, a TDJ Enterprises, cresceu e se tornou uma empresa com diversas divisões, incluindo filmes, música, livros e imóveis. Em 2022, a empresa anunciou um projeto imobiliário de 150 milhões de dólares em Atlanta. Em 2023, a TDJ Enterprises faturava mais de 500 milhões de dólares por ano. Em 2001, a revista Time chamou TD Jake de o melhor pregador da América. Este foi um grande momento, pois o artigo foi publicado logo após os ataques de 11 de setembro, quando a nação precisava de esperança. A Time elogiou Jake por sua capacidade de se conectar com as pessoas e por sua mensagem de cura. Capa: a história tornou Jake ainda mais famoso. Sua audiência na TV cresceu e seus livros venderam ainda mais exemplares. The Jakes alcançou muito mais do que ser pastor. Ele foi conselheiro de presidentes dos IUA como George W. Bush, Barack Obama e Donald Trump. Um grande momento ocorreu em 20 de janeiro de 2009, quando ele liderou o culto de oração matinal para Barack. A posse de Obama foi um dia histórico, pois Obama se tornou o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Jake não parou por aí. Ele também trabalhou com líderes mundiais, como o presidente de Gana, Rawlings, o presidente da Nigéria, Obasanjo, e o rei Abdullah da Jordânia. Em 2014, ele participou de um jantar na Casa Branca para líderes africanos e, em 2015, estava presente quando o Papa Francisco visitou os EUA. Isso mostra como Jake conecta fé e política e gera impacto global. Em 2015, Jake iniciou conversas nos Estados Unidos com foco em grandes questões como desigualdade racial e reforma da justiça criminal. Ele compartilhou essas ideias em um fórum ao vivo em 2016, onde conversou com Chris Matthews, da MSNBC. O evento contou com a presença de muitas personalidades importantes, incluindo membros do Congresso e jornalistas, e foi transmitido online para mais de 1 milhão de espectadores. Isso demonstra como Jake combina liderança espiritual com ação para resolver problemas reais. Jake também é um nome de peso em Hollywood. Sua produtora já fez filmes que arrecadaram mais de 500 milhões de dólares no mundo todo. Um de seus sucessos foi Jumping the Broom,
em 2011, que se tornou a comédia número 1 do ano. Outro foi Miracles from Heaven, em 2016, estrelado por Jennifer Garner. Esses filmes provaram que histórias com temática religiosa podem ter sucesso no entretenimento convencional. Jake chegou a ter seu próprio talk show em 2016, que, embora de curta duração, demonstrou sua ambição de alcançar mais pessoas. Jake não se limita a fazer filmes. Ele se dedica muito a ajudar pessoas. Em 2020, ele fundou a Fundação TD Jake, pretende arrecadar 100 milhões de dólares americanos para comunidades carentes em 2023. Em parceria com o Wells Fargo, a fundação criou 1 bilhão de dólares americanos em recursos para essas comunidades até o início de 2024. 9 milhões de dólares americanos já haviam sido destinados a 16 organizações. A fundação auxilia pessoas com moradia, educação financeira e treinamento profissional. Jake também criou a iniciativa Texas Offenders Reent, que já ajudou mais de 42 mil ex-detentos a reconstruir suas vidas. Este programa oferece apoio para emprego, moradia e educação, dando às pessoas uma segunda chance. A igreja de Jake, The Potter's House, também trabalha arduamente para ajudar em momentos difíceis. Após o furacão Katrina em 2005, Jake acompanhou o presidente George W. Bush em uma visita às áreas atingidas pelo desastre. O programa Mega Care da igreja prestou auxílio em diversos desastres, como o terremoto no Haiti em 2010. Durante a pandemia de Covid-19, milhares de refeições foram distribuídas para famílias necessitadas. Jake também é um empresário de sucesso. Sua empresa imobiliária constrói moradias populares e promove melhorias em comunidades. Em 2023, ele firmou uma parceria com uma construtora em Miami para criar moradias para famílias. Além disso, ele escreve livros como o best-seller Crushing e ministra programas de liderança para inspirar outras pessoas. A cúpula de liderança reúne milhares de pessoas para aprender sobre negócios e liderança. Enquanto isso, Jake Deaf John está no centro de debates sobre suas crenças a respeito da Trindade há anos. As pessoas começaram a questioná-lo no final da década de 1990, porque ele usava a palavra manifestações, em vez de pessoas, ao falar sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso levou alguns teólogos a pensarem que ele acreditava no modalismo, que afirma que Deus é apenas uma pessoa se manifestando de 3 maneiras diferentes, e não 3 pessoas distintas. A controvérsia explodiu em 2012, quando Jake participou da conferência Elephant Room e os pastores James MacDonald e Mark Driscoll o questionaram diretamente sobre suas crenças. Jake disse que havia um Deus em 3 pessoas, o que parecia indicar que ele concordava com as crenças tradicionais. No entanto, ele acrescentou que não gostava da palavra pessoas e preferia manifestações, citando um termo bíblico. Isso deixou as pessoas confusas. Mesmo depois disso, o site de sua igreja continuou usando a palavra manifestações, o que incomodou os críticos. Alguns pensaram que ele estava tentando mudar de opinião, enquanto outros acreditavam que ele estava apenas evitando críticas. Um teólogo, em 2016, afirmou que Jake ainda usava uma linguagem que deixava as pessoas inseguras sobre suas verdadeiras crenças. Por causa disso, muitos conservadores cristãos continuam a questioná-lo. Jake também enfrentou reações negativas de igrejas tradicionais pelo que ensina e como prega.
Uma grande questão é sua ligação com o movimento da Palavra da Fé, que muitos acreditam disseminar ensinamentos falsos. Em 2001, foi noticiado que Jake disse a telespectadores de um evento beneficente da Trinity Broadcasting Network que doar dinheiro traria bênçãos como riqueza, bons relacionamentos e sucesso. Essa mensagem entrou em conflito com a visão cristã tradicional de doar como um ato de fé, não como uma forma de obter algo. Em 2015, Jake causou polêmica ao afirmar que, se você obedecer a Deus, nunca mais ficará sem dinheiro. Críticos disseram que essa era uma mensagem simplista e perigosa sobre dinheiro. Seus sermões frequentemente misturam discursos motivacionais com ensinamentos bíblicos, o que, segundo alguns, se assemelha mais à autoajuda do que à verdadeira pregação. Em 2007, durante um sermão ao vivo, ele chocou os espectadores ao falar em línguas sem dar nenhuma interpretação, algo que a Bíblia diz que não deve acontecer. Jake também foi acusado de não falar o suficiente sobre pecado e arrependimento. Em uma entrevista de 2019, ele criticou os evangélicos brancos por se concentrarem demais no aborto e no casamento entre pessoas do mesmo sexo e não o suficiente na justiça social. Isso desagradou muitos líderes conservadores. Começaram a chamá-lo de falso profeta. Outra controvérsia em torno de Jake é o evangelho da prosperidade. Muitos acreditam que ele ensina que fé e obediência levam à riqueza e ao sucesso. Seu estilo de vida contribui para essa crítica. Em 2005, reportagens mostraram que ele morava em uma mansão de 1,7 milhão de dólares americanos, dirigia carros de luxo e usava ternos de grife, o que, segundo críticos, era o oposto dos ensinamentos de Jesus sobre viver com simplicidade. Em um sermão, Jake disse que as pessoas precisam de prosperidade espiritual antes de alcançarem a prosperidade financeira. Os críticos afirmam que isso conecta maturidade espiritual com riqueza, o que é enganoso. Um tweet de Jake de 2017 prometia que, se você obedecesse a Deus, nunca mais ficaria sem dinheiro na vida. Chegaram a surgir histórias de membros da igreja que doaram todas as suas economias ao ministério e depois enfrentaram dificuldades financeiras. Jake nega ser um pregador da prosperidade, mas suas ações, como iniciar um programa para treinar 1.000 milionários, fazem com que as pessoas questionem suas motivações. Embora ele diga que seus ensinamentos visam ajudar as pessoas a se libertarem da pobreza, muitos acreditam que sua mensagem distorce o evangelho e o beneficia mais do que seus seguidores. As opiniões de T.D. Jakes sobre questões LGBTQ+ mudaram muito ao longo dos anos, o que causou tanto elogios quanto críticas. No início dos anos 2000, ele chamou a homossexualidade de... Jake disse que a fragilidade de sua família poderia ser causada por má criação ou abuso, mas em 2015, durante uma entrevista, surpreendeu muitos ao afirmar que a Igreja Negra e a comunidade LGBTQ+ poderiam coexistir e que cada igreja e pessoa gay era diferente. Algumas pessoas interpretaram isso como apoio a relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo, e a reação negativa foi tão forte que Jake precisou esclarecer que não apoiava o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em 2021, ele criticou os evangélicos brancos por se concentrarem demais em questões como o casamento entre pessoas do mesmo sexo e ignorarem a pobreza e a justiça racial, demonstrando uma mudança em suas prioridades
Em um sermão de 2022, Jake disse que os papéis de gênero tradicionais não se encaixam mais nos tempos modernos, embora não tenha mencionado diretamente as questões LGBTQ+. Isso mostrou que ele estava disposto a desafiar opiniões contrárias. Conservadores se distanciaram dele devido a essas mudanças. Mas progressistas e defensores da comunidade LGBTQ mais o veem como alguém que está se tornando mais tolerante. O bispo T.D. Jakes, o famoso pastor da The Potter's House, em Dallas, foi repentinamente ligado a um grande processo envolvendo o magnata da música Shady. O produtor musical Rodney Lil Rod Jones entrou com um processo acusando Combs de crimes terríveis. O que chocou as pessoas foi uma alegação na página 47 do processo, que dizia que Combs planejava usar sua conexão com o bispo Jakes para se safar. Após Cassie Ventura, sua ex-namorada, acusá-lo de abuso, a menção a Jake surpreendeu a todos e levantou questões sobre seu relacionamento com Combs. O processo não explicou como Combs planejava envolver Jakes. Então as pessoas começaram a especular que Jakes e Combs já haviam trabalhado juntos antes. Em 2021, Jakes levou seus sermões da Kingdom Culture para a Revolt TV, cofundada por Combs. Em 2022, Jake compareceu à festa de aniversário luxuosa de Combs. Esses eventos fizeram as pessoas se perguntarem se o relacionamento deles era mais profundo do que parecia. O processo insinuou que Combs pensou que Jake poderia usar sua influência como um pastor respeitado para ajudá-lo. Para escapar da reação negativa do público, essa ideia chocou tanto o mundo religioso quanto o mundo do entretenimento. A situação piorou quando, no final de 2023, rumores começaram a se espalhar online. Algumas postagens afirmavam que Jake havia participado de festas privadas organizadas por Combs, mas essas alegações não tinham provas. Mesmo assim, os rumores causaram ainda mais danos à reputação de Jake. Inicialmente, Jake permaneceu em silêncio sobre as acusações, o que aumentou a curiosidade das pessoas. Mas, em 15 de abril de 2024, ele finalmente se pronunciou durante um sermão de domingo transmitido para milhões de espectadores. Ele disse que as acusações eram mentiras destinadas a destruir seu trabalho como pastor. Jake disse à sua congregação que não tinha nada a ver com os supostos crimes de Combs. Ele chamou as acusações de um ataque ao seu ministério e prometeu revidar. Alguns dias depois, em 18 de abril, Jake entrou com um processo de $100 milhões americanos contra Combs. Rodney Lil Rod Jones foi processado por difamação, alegando que as acusações eram falsas e prejudicaram profundamente sua reputação. Jake também processou canais do YouTube que espalhavam boatos sobre ele. Em 2 de maio de 2024, ele entrou com ações judiciais exigindo $50 milhões americanos de cada canal e pediu ao YouTube que revelasse quem estava por trás deles. Ele acreditava que esses canais estavam usando inteligência artificial para criar histórias falsas sobre ele. Jake não parou por aí. Para provar que não tinha nada a esconder, ele criou um conselho independente de líderes confiáveis e especialistas jurídicos para investigar as alegações. Ele deu a eles acesso total aos registros de sua igreja e arquivos pessoais para comprovar sua honestidade. Jake até se submeteu a um teste de polígrafo. Os resultados foram divulgados em 15 de julho de 2024. Ele também abriu os registros financeiros da igreja para todos verem e iniciou novas regras,
como verificações de antecedentes para líderes seniores todos os anos. Em 24 de novembro de 2024, o bispo T.D. Jakes pregava para uma multidão enorme na The Potter's House, em Dallas. Mais de 12 mil pessoas estavam presentes e mais de 2,3 milhões assistiam online. Seu sermão, Forças e Fraquezas, durou cerca de 1 hora, quando algo chocante aconteceu exatamente às 10 horas e 37 minutos. Enquanto ele dizia as palavras, «Ó Senhor, minha força, meu Redentor, deixa-os ir em paz», sua voz parou, o microfone caiu de sua mão e atingiu o chão com um estrondo alto que silenciou toda a igreja. Jake começou a tremer incontrolavelmente. Sua figura alta, geralmente cheia de energia, tremendo. Seus olhos reviraram e sua pele ficou acinzentada. A transmissão ao vivo capturou cada detalhe e, por quase 1 minuto, ele lutou para respirar. A congregação estava em choque. As pessoas começaram a orar em voz alta, algumas até falando em línguas. O pânico se espalhou rapidamente. 3 membros idosos desmaiaram devido ao estresse. Para tornar tudo ainda mais trágico, isso aconteceu exatamente no dia em que a Potter's House foi fundada, 28 anos antes, transformando um dia de celebração em um dia de medo. A resposta da igreja foi rápida. A doutora Mariah Stevenson, cardiologista sentada na primeira fila, correu até Jake. Em segundos, começou a verificar seu pulso e gritou instruções. Marcus Washington, o chefe de segurança, imediatamente ativou o plano de emergência da igreja, chamado Operação Cajado do Pastor. Isso permitiu a evacuação rápida do santuário, com 3.000 pessoas, para abrir espaço para o socorro. Ao mesmo tempo, a recepcionista Sarah Martinez correu pela multidão para pegar o DIA, desfibrilador externo automático, chegando em menos de 30 segundos. Os paramédicos chegaram. 4 minutos depois e agiram rapidamente, estabilizando Jake com medicação de emergência e soro intravenoso. O heliponto da igreja, instalado apenas 1 ano e meio antes, fez uma enorme diferença. Um helicóptero chegou logo em seguida e levou Jake para o Methodist Dallas Medical Center. O voo durou apenas 7 minutos, mas cada segundo pareceu uma eternidade para quem assistia no hospital. Jake passou por uma longa cirurgia de 9 horas. Sua recuperação foi intensa. Ele precisou de 47 unidades de sangue e passou por 3 procedimentos adicionais. Ele permaneceu na UTI por 17 dias, com uma equipe de enfermeiros cuidando dele 24 horas por dia. Em 18 de dezembro, apenas 24 dias após o incidente, Jake fez sua primeira aparição pública em uma videochamada para sua congregação. Sua mensagem foi curta, mas impactante. Ele contou que havia enfrentado um desafio que ameaçou sua vida, mas que estava se recuperando. Só aquele vídeo arrecadou mais de 4 milhões de dólares para a unidade cardíaca do hospital. Jake se esforçou muito para se curar, passando horas todos os dias em fisioterapia. Guiado por um dos melhores especialistas, ele também experimentou oxigenoterapia avançada e seguiu uma dieta rigorosa planejada por nutricionistas. Mesmo durante a recuperação, Jake se manteve ocupado. Ele escreveu um novo livro chamado Renascido, Encontrando Força nos Vales da Vida. Ditou o livro inteiro de sua cama de hospital e, quando foi lançado 3 meses depois, tornou-se um sucesso instantâneo, vendendo mais de 2 milhões de cópias na primeira semana. Na véspera de Ano Novo, Jake retornou ao púlpito.
Mais de 18 mil pessoas foram vê-lo pessoalmente e outras 11 milhões assistiram online. Ele parecia mais magro, mas cheio de energia. Seu sermão, O Rei da Retomada, foi emocionante e inspirador. As pessoas na plateia choraram enquanto ouviam, sentindo o poder de suas palavras. Foi um momento inesquecível. Triunfo e esperança, mostrando a todos que mesmo após as provações mais difíceis, você pode se reerguer. T. D. Jakes conheceu Serita Jameson em uma pequena igreja na Virgínia Ocidental, em 1982. TD, com apenas 23 anos, era um pregador convidado, e Serita, de 26, sentiu-se imediatamente atraída por ele. A conexão entre eles era tão forte que apenas 6 meses depois, casaram-se em 29 de maio de 1982. A partir daquele momento, sua jornada juntos começou, repleta de amor e desafios, enquanto trilhavam um caminho sob os holofotes. Ao longo dos anos, construíram uma família com 5 filhos: Sarah, Cora, Garan, Thomas Jr. e Jamar. Criar filhos nunca é fácil, mas fazê-lo diante do mundo trouxe seus próprios desafios. Em 2009, nasceu seu filho. Germain foi notícia quando foi preso por atentado ao pudor. Foi um período difícil para a família, mas eles superaram os momentos difíceis. Seus filhos se saíram bem. Sarah, nascida em 1988, é hoje uma renomada autora, pregadora e mãe de 6 filhos. Thomas Jr., nascido em 1994, construiu uma carreira de sucesso como produtor musical e personalidade da mídia. Em 1998, T.D. Jakes transferiu seu ministério para Dallas, Texas. Esta foi uma grande mudança para toda a família. Mudar para uma nova cidade e se adaptar a uma nova vida não foi fácil para Serita e os filhos, mas eles permaneceram unidos. Em 2024, T.D. e Serita celebraram 42 anos de casamento, com T.D. chamando Serita de sua alma gêmea, sua companheira para todas as horas. O amor deles permaneceu forte em todos os altos e baixos. T.D. Jakes não se dedicava apenas à família. Seu trabalho o mantinha mais ocupado do que a maioria das pessoas poderia imaginar, assim como sua igreja. A Potter's House começou pequena em 1996, mas cresceu e se tornou uma mega-igreja com milhares de membros em seu auge. Ele pregava em 4 longos cultos todos os fins de semana, enquanto escrevia livros, produzia filmes e lançava músicas. Em 2024, ele havia escrito mais de 40 livros, lançado quase 20 álbuns e criado inúmeros filmes. Em 2080, ele viajou para 16 países e proferiu mais de 150 sermões. Esse tipo de trabalho significava que ele frequentemente perdia momentos importantes em família. Ele admitiu em uma entrevista que não estava presente na formatura do ensino médio de seu filho. Ele lamentava, mesmo com a agenda lotada, mas T.D. encontrou maneiras de integrar sua família ao trabalho. Serita tornou-se líder na igreja, coordenando o ministério feminino. Sua filha, Sarah, seguiu seus passos, tornando-se pastora e escritora. Mas a vida ainda testava sua força. Em 2012, Serita passou por uma cirurgia de hérnia de disco e, durante a recuperação, T.D. teve que conciliar o trabalho com os cuidados com ela, o que o fez lembrar da importância da família, não importa o quão exigente a vida se torne.